Então, oficialmente. Então, é com muita alegria que nós estamos iniciando esse webinar, né, em nome da presidenta da Reprolatina, Margarita Dias. Estendemos as nossas boas-vindas a todas, a todos, a todes, nesse primeiro webinar de 2021. Né? Ao longo de 2020, nós iniciamos essa estratégia de realizar alguns webinários com o objetivo de oferecer, né, conteúdos de atualização, de revisão na área da saúde sexual e reprodutiva. Para quem, de repente, né, está conectado aqui e é a primeira vez que está ouvindo falar da Reprolatina, a Reprolatina é uma ONG, né, uma organização não governamental. O nome completo é Reprolatina Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva. Foi uma ONG fundada em 1999 pela presidenta atualmente também Margarita Dias e o vice-presidente Francisco Cabral, e a instituição está localizada em Campinas, São Paulo. Então, o objetivo, a missão institucional, né, é desenvolver, né, ações inovadoras e estratégicas em prol da melhoria da qualidade da saúde sexual e reprodutiva, do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, da igualdade de gênero, principalmente, né, chegando, né, com essas áreas, né, e essas temáticas, essas ações, às populações mais vulneráveis, não só aqui do Brasil, mas de outros países da América Latina também. Para quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais da Reprolatina, basta, né, buscar o nosso website, www.reprolatina.org.br, e também agora, recentemente, no final do ano passado, início desse ano, nós atualizamos também, né, com base no manual de anticoncepção da Organização Mundial de Saúde, o website anticoncepicão.org.br. Bom, como parte da missão da Reprolatina, né, em 2017 nós iniciamos uma parceria com a Fundação FEAC, que é uma organização independente em Campinas que atua com o objetivo de contribuir na criação de uma sociedade mais justa, sustentável e igualitária, né? E a gente começou um projeto em Campinas chamado Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, com o objetivo de promover os direitos sexuais e reprodutivos, a igualdade de gênero e a construção de projetos de vida mais saudáveis para adolescentes e jovens, né, visando aí contribuir na diminuição da gravidez, das infecções sexualmente transmissíveis, das violências, especialmente a violência contra a mulher, a violência de gênero, e também a questão do bullying, né, no ambiente escolar. Hoje o projeto é desenvolvido em 14 territórios de Campinas, através dos nossos parceiros locais também, no qual eu aproveito já para agradecer a presença de quem aqui do projeto estiver conectado com a gente, os profissionais, a própria Fundação FEAC, que tem apoiado, né, essa iniciativa, esse projeto, junto com a Reprolatina. E o webinar de hoje, então, a gente tem como objetivo, né, trabalhar, trazer esse tema do DIU, né, no Líparas, né, mitos e verdades, como parte, inclusive, dessa atuação, né, na área da anticoncepção, do direito à anticoncepção, a liberdade de escolha pelo método anticoncepcional, né, do usuário, da usuária, incluindo os e as adolescentes, e visando realmente esse trabalho que a Reprolatina faz, né, de contribuir, né, para a atenção de qualidade, uma atenção humanizada na área da saúde sexual e reprodutiva e do pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, desde já, mais uma vez, agradeço, né, a presença, a participação de todos. Nosso agradecimento também em nome de toda a equipe, né, a doutora Valéria, que aceitou de prontidão o nosso convite em estar aqui com a gente, compartilhando os seus conhecimentos, as suas experiências dentro desse tema, na qual eu também já aproveito de passar a palavra para que ela possa se apresentar e dar sequência aqui ao nosso webinar. Uma última orientação só, a gente vai seguir dentro de uma metodologia, né, onde a doutora Valéria vai trazer a sua experiência, compartilhar o conteúdo aqui com a gente, e aí, ao final, nós teremos um espaço, pelo menos aí, né, a gente calcula uns 20, 30 minutos, para que a gente possa fazer um debate e as perguntas possam ser respondidas.
Aqui, por essa plataforma do Zoom, a gente tem a opção de tanto vocês podem ir deixando as perguntas de vocês pelo próprio chat, né, que eu vou mediar depois, ou a opção específica aqui, né, que há aqui, que também são perguntas diretas, que também serão respondidas ao final da apresentação. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que tenho que agradecer, você falou do Juan, eu que sou fã deles, eu agradeço muitíssimo esse convite, lógico que eu ia aceitar de prontidão. Eles me conhecem de pequena, eles me conhecem antes de eu pensar que eu ia ser médica, então eles viram e conhecem toda a minha trajetória. Eu também lembro de adolescente, da gente participar da inauguração da sede de vocês aí em Campinas. Então, para mim é uma honra esse convite e poder contribuir com vocês. Eu sou super fã da saúde sexual e reprodutiva, os direitos da mulher. É o que eu faço desde que eu acho que ainda nem tinha começado ginecologia e obstetrícia como residência. Então, para mim, realmente é um prazer poder contribuir com isso. Às vezes, vocês podem ver que eu talvez escape alguma palavra aí em portunhol, não sou brasileira, falo super bem o português, mas não sou brasileira. A minha infância, metade foi no Brasil, metade foi na Argentina, e morei muito tempo lá no Brasil também. Mas a minha formação médica, eu me formei como médica e fiz a minha residência na Argentina, em Córdoba. Depois que eu terminei tudo, eu voltei a morar no Brasil. Lá eu comecei a trabalhar como coordenadora de pesquisa dos projetos de anticoncepção no Semicamp, que é um centro de pesquisa de saúde da mulher que ele está dentro da Unicamp, e a gente atende pacientes e faz as pesquisas no ambulatório de planejamento familiar da Unicamp. Então, foi lá que eu iniciei todo meu conhecimento sobre anticoncepção, aprendi a colocar DIU lá, a gente coloca muitos DIUs por dia, e, estando lá, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em saúde sexual e reprodutiva, em pesquisa em saúde sexual e reprodutiva na OMS. E lá eu fiquei lá, morei lá um tempo, fiz a pós-graduação, e quando eu voltei para Campinas, eu fiz meu mestrado na Unicamp e depois fiz meu doutorado lá também. Agora, como você bem disse, eu estou morando nos Estados Unidos, eu sou um pouquinho formiguinha, vou um pouco para cada país, o que também é bem enriquecedor, porque ele te abre a cabeça, você conhece culturas diferentes, jeitos de atender e da dinâmica, do modo de atender muito diferente de um país para o outro. Então, para mim, isso foi bem enriquecedor. E aqui nos Estados Unidos, eu fiz também, por um bom tempo, eu trabalhei numa casa de partos com parteiras. Então, eu aprendi o que se chama, que é o midwifery care também, que minha outra paixão é obstetrícia. Mas é parto humanizado, então todo esse jeito de respeitar a paciente, de respeitar a sua religião, o que ela quiser, e eu achei muito enriquecedor também, gostei muitíssimo de ter participado disso. Mas, bom, vamos à apresentação, então. Eu sei que não todo mundo é médico, ou algumas já vi no chat que são enfermeiras, então eu vou tentar falar de um jeito não muito técnico, mas o que eu mais quero é passar e desmistificar essa questão de que adolescente e nulíparas não podem usar DIU. Tá? Então, vou começar aqui para compartilhar a tela, que eu sei que às vezes leva um tempinho. Aí. Então, vamos lá. DIU em nulíparas, mitos e verdades. Bom, o DIU, como nós sabemos, ele está dentro do que é a anticoncepção, ele está classificado como sendo LAR,
que LARC vem da sigla em inglês de Long Acting Reversible Contraception, que em português é a contracepção reversível de ação prolongada. Eu não coloquei todos aqui, o implante ele também é classificado como LARC, mas como eu vou enfocar a minha fala nos dispositivos intrauterinos, eu só coloquei o DIU, o Mirena e o Kylee. Eu gosto muito da classificação que o Grimes dá sobre os LARCs, que ele fala que são os contraceptivos esquecíveis. E eu gosto muito disso, porque olha só, uma vez que a paciente ela vai no consultório e por 5 a 10 anos, ou até mais, porque o Mirena já muitos serviços deixam por 7 anos e o DIU de cobre por mais de 10. Então, a paciente, ela fica protegida e ela tem contracepção com uma só intervenção e uma ida ao médico. Aqui, a modo de exemplo, porque eu também não sabia se iam estar se todos iam ser médicos ou não, nós temos o que é chamado DIU hormonal e o DIU de cobre. Então, o DIU hormonal temos o Mirena e o Kylee, que no meio, na haste do T, ele tem, é aqui onde está o hormônio, que é só progesterona, e ele libera no corpo de uma forma contínua. E os DIU de cobre, que tem diferentes tipos de DIU de cobre, eles não são hormonais, e eles, o mecanismo de ação deles é pelo cobre mesmo. Então, vou falar só rapidinho de como atua cada um deles. Os dois, só para modo de exemplificar, eles ficam colocados na cavidade endometrial dentro do útero, e o DIU de cobre, ele interfere com a capacidade do espermatozoide para atravessar a cavidade uterina. E nós sabemos que a fecundação, ela ocorre aqui nas trompas. Aqui a gente vê o ovário, e quando a mulher ovula, o óvulo ele fica aqui, e é onde acontece a fecundação. Então, ele interfere com essa passagem do espermatozoide para a trompa. E ele quebra as uniões de bisulfuro de cadeias de polipeptídeos do muco cervical. Então, dessa forma, ele altera essa estrutura que impede o ascenso dos espermatozoides, principalmente na fase estrogênica do ciclo menstrual da mulher. E ele tem esse efeito espermicida. O DIU hormonal, o DIU Mirena, a gente vê, ele é colocado e ele fica no mesmo lugar, mas ele atua de um jeito diferente. Nessa porção que ele libera o hormônio, a gente vê que ele vai diminuir e até, na maioria das mulheres, ele acaba produzindo uma atrofia do revestimento endometrial. E isso cria um ambiente inóspito para os espermatozoides, então também eles não conseguem chegar até a trompa. Ele também inibe a motilidade do espermatozoide e ele atua no canal cervical, aumentando a viscosidade do muco, e dessa forma ele atua como uma barreira para que eles não possam subir. No Brasil, eu sei que agora tem o Kylee, eu não ia entrar em cada um deles especificamente, mas no Brasil foi lançado agora o Kylee, que ele justamente ele foi criado para nulíparas e adolescentes, já que ele é a contracepção de primeira linha para esse tipo de pacientes. Ele tem um menor tamanho do que o Mirena, ele atua do mesmo jeito e ele tem a mesma durabilidade. Mas essa diminuição do tamanho do DIU, ele foi feito justamente para diminuir a dor na hora da inserção nas pacientes adolescentes e nulíparas ou nuligestas, são sinônimos. A Organização Mundial da Saúde e várias associações de ginecologia, elas têm confirmado que os LARC, eles são os contraceptivos mais seguros e recomendados, tanto para adolescente, como para nulípara e para mulheres com filhos. Ou seja, ele não discrimina idade, não discrimina paridade. Mas, apesar disso, o uso em adolescentes e nulíparas, ele ainda é muito baixo.
A gravidez em adolescentes, ela é uma preocupação e ela é um problema de saúde pública. E ela não discrimina, acontece em países de alta, de média ou de baixa renda. E eles são considerados uma pandemia, né? Porque a gente só fala agora da pandemia do Covid, mas a gente tem pandemias dentro da saúde pública que nem se fala e não são citadas, né? Por exemplo, só a modo de exemplo para não colocar muita literatura sobre isso, mas quase a metade das gestações aqui dos Estados Unidos, elas não são planejadas. E a taxa de gestação em adolescentes chega a 57 gestações cada 1.000 adolescentes menores de 19 anos. E aproximadamente 1/3 dessas gestações, elas vão terminar em aborto, que também é outro assunto de saúde pública. Temos muitas barreiras para o uso do DIU, tanto em adolescentes como no líparas. E uma dessas barreiras é uma barreira estrutural e logística, onde a gente pode ver que muitos lugares eles não contam com uma área específica e designada para planejamento familiar, já não só lugares específicos para adolescentes, mas também para planejamento familiar. E no caso das adolescentes, muitas vezes isso também acaba sendo um problema, porque ela vai consultar no mesmo lugar onde a mãe, a vizinha, a parente está consultando, e às vezes isso cria uma barreira para ela, porque ela não quer que um adulto veja que ela está indo lá para esse tipo de consultas. A indisponibilidade esporádica dos suprimentos anticoncepcionais também nesses serviços hostis de baixa qualidade, ou acesso limitado nas opções de anticoncepção que podem se dar, que, como você bem disse no início, isso é uma escolha da paciente, não é uma escolha do médico. O certo é oferecer todos os anticoncepcionais que tem e a paciente escolher segundo o seu estilo de vida, suas crenças e o planejamento que ela tem de ser mãe ou não a longo ou curto prazo. E as barreiras de gênero também que são comumente observadas. Quanto aos profissionais de saúde, a gente vê que também há muita falta de treinamento. Então, saúde sexual e reprodutiva nem sempre faz parte do currículo da formação de um médico. E, às vezes, nem na residência ele é muito bem abarcado. Então, tem muito médico que ele tem dificuldade ou ele não foi adequadamente treinado, tanto para inserção como para extração do DIU. Então, quando a paciente ela chega no seu consultório para pedir métodos anticoncepcionais, o DIU não é nem sequer oferecido. E se a paciente menciona, às vezes eles falam, não, mas você tem certeza que quer pôr? E, às vezes, já com essa atitude, a paciente já desistiu do DIU, né? E os serviços de anticoncepção que são oferecidos para adolescentes e jovens solteiros, muitas vezes eles são coagidos porque eles acham que são serviços que encorajam a promiscuidade. Então, não são bem vistos, os programas de saúde pública não apoiam. Também tem o mito de que o DIU vai causar uma infecção, uma doença pélvica inflamatória, que então, consequentemente, a paciente no futuro vai ter esterilidade, então eles não são nem oferecidos. E muitos médicos acham que realmente que ele vai machucar a paciente por esse estigma da dor na hora da inserção, então o DIU não é oferecido como método anticoncepcional. Tem muitas pesquisas feitas a respeito, não vou nem falar muito delas, mas só a modo de exemplo, temos uma pesquisa onde foram entrevistados 400 residentes de tocoginecologia. E essa pesquisa mostrou que quase 70% deles não recomendavam o uso do DIU em nulíparas. Mesmo 95% deles sabiam que o método é muito efetivo e eles se declaravam sendo a favor do método, mas não para nulíparas. Outra pesquisa realizada na Austrália, também com mais de 700 residentes,
mostraram que entre 40% a quase 70% deles disseram que o DIU era efetivo, mas que não necessariamente podiam ser usados em pacientes nulíparos. Então, aqui a gente vê isso, dos mitos e conceitos errôneos sobre o DIU, né? Então, a evidência, ela mostra, já tem muita literatura a respeito de que a relação da DIP associada ao DIU é um mito. E a taxa de retorno à fertilidade depois da remoção do DIU, ele mostra isso, que é um mito. Então, estudos recentes, eles mostram que a infecção e a DIP, ela tem uma relação direta com a conduta sexual de risco que a mulher tem, o que não tem nada a ver com o DIU. O DIU, ele não é o que causa a infecção, mas sim a conduta dela, se ela tem múltiplos parceiros, se ela não usa camisinha, ou se ela sabe que o parceiro tem a infecção e ela não tem uma proteção adicional. E isso também é mostrado porque a gente vê em outras pesquisas que a infertilidade ela está associada ao antecedente de infecções de transmissão sexual, mesmo em pacientes que não são usuárias de DIU. Então, ele mostra que isso é independente e o DIU não é a causa da infecção. E sobre a infertilidade, que também tem muito esse mito colocado no DIU, tem vários estudos que mostram que mais de 80% das mulheres, após a retirada do DIU, elas ficam grávidas no período de 1 ano. Então, de novo, a infertilidade não está associada ao uso do DIU. Mesmo a gente sempre, para ver fertilidade, a gente usa esse período de tempo de 1 ano. E tem estudos que mostram que no tempo médio de 92 dias, pacientes que foram usuárias de DIU, elas ficaram grávidas. E no caso, voltando à infecção, no caso do DIU Mirena, do DIU hormonal, foi demonstrado que ele tem um efeito protetor contra a infecção de transmissão, a DIP, porque justamente por esse espessamento do muco, ele impede que os germes eles subam e chegam à cavidade endometrial. E se algum deles conseguiram chegar, essa atrofia endometrial que ele também produz é um ambiente super inóspito para que os germes possam crescer. Então, mito. Dentro das barreiras econômicas, vemos as longas distâncias e o tempo de viagem, às vezes, que as pacientes têm que percorrer para chegar nos postos de saúde, principalmente em áreas rurais, o que afeta negativamente o acesso das pacientes em serviços de saúde sexual e reprodutiva. E tem uma coisa que não pode ser deixada de lado, que é o custo dos likes, que ele não é barato, então nem sempre é acessível se o serviço público não oferece. E a barreira religiosa, que também não é pouca, já que as relações sexuais em adolescentes ou nas nulíparas, que podem ser mulheres que ainda nunca foram casadas, é considerado pecaminoso e também tem o mito dentro da igreja de que o DIU ele é abortivo. A efetividade contraceptiva dos DIUs nos primeiros 3 anos de uso, ele tem uma taxa acumulada de gestação de 0,2 a 0,9 cada 100 mulheres ano. Ou seja, eles são muito efetivos. Eles têm melhores taxas de efetividade daquela observada pelo injetável, pelo adesivo, anel ou mesmo a pílula. E uma das grandes vantagens da efetividade do DIU é que justamente ele é independente da idade da mulher, da sua paridade e do seu comportamento sexual. Então, aqui eu gosto de mostrar, a gente tem, quando vê taxa de efetividade dos anticoncepcionais, a gente tem a efetividade teórica e a efetividade real. Então, eu gosto de mostrar a real, que é a que a paciente ela quer realmente saber. O que é isso? Que muitos métodos, eles dependem da ação da paciente. Por exemplo, a pílula, ela depende da paciente lembrar todos os dias de tomar a pílula.
Então, lembrando aquilo que eu falei no início, os likes, você coloca o like, você coloca o método e a paciente esquece e ela tem essa proteção por 5 a 10 anos. Então, aqui em cima vemos os métodos mais efetivos e aqui embaixo vemos que até a tabela pode, 1/4 das pacientes podem engravidar com o uso real do método. Agora vamos direto para a parte técnica. Oi. Posso só interromper um pouquinho, fazer uma sugestão dentro do que a gente também combinado aqui? De colocar da enquete. gente só verificar, porque a gente está acompanhando a lista e provavelmente, talvez, nem todos os participantes são da área da saúde, né? E aí, acho que seria interessante até para a gente ir tendo um panorama dos participantes das áreas de profissão. E, pessoal, algum termo, alguma coisa para quem não está tão assimilado a esses conceitos, por favor, sintam-se à vontade, tá? Para já deixar no chat, fazer a pergunta, que a gente depois volta, né, nessa explicação, nesse conteúdo também. Então, a gente vai colocar uma enquete, vocês vão perceber ela na tela de vocês agora. Alexandre, você pode soltar a enquete, por favor? Eu tenho que parar de... Não, pode permanecer. Teoricamente, ela vai só substituir, exatamente. Então, para a gente ter uma ideia, né, dos nossos participantes, quantos aqui, né, são médicos, né, de formação, quantos enfermeiros, quantos estão na área da educação ou uma outra profissão, né, da área da assistência, de alguma outra área profissional também. Assim, acho que a gente consegue ter um... Uhum. O pessoal está votando. Basta, né, quem está no computador, escolher uma das opções aí. E aí, em seguida, a gente já consegue, inclusive, colocar para vocês também o resultado da nossa enquete aqui. Mais um minuto. Última chance. Ainda faltam algumas poucas pessoas votarem, pelo que a gente está acompanhando. Ok. Bom, vamos aqui fechar a enquete, né? Acho que praticamente todo mundo conseguiu votar. E aí eu vou compartilhar o resultado. Então, a maioria dos nossos participantes são médicos, né? Ou são da área da saúde, são enfermeiros. Temos dois profissionais da área da educação e outros 4 profissionais que se identificaram também como outras áreas, né, outros profissionais da área da saúde, outra área de atuação dentro da saúde. Acho que isso dá um panorama bacana para a gente ir conversando também. Desculpa, doutora, interromper. Não, imagina, obrigada. Eu que me empolguei e esqueci da enquete. Obrigada. Mas isso é super importante também de saber, porque educadores podem aconselhar muito na área da escola, na universidade, onde eles estiverem atuando. Eu acho que cada vez que uma paciente ou que uma mulher ela pede conselhos e ela quer saber sobre o assunto, sempre ela tem que saber aonde ir e ter a pessoa certa para conversar, né? Porque, como eu disse, tem muito médico que ele não recomenda o DIU e nulíparas e adolescentes, e a gente pede oportunidade de prevenir essa gravidez não desejada e não planejada, que muitas pacientes depois têm que tomar outras decisões a respeito dessa gestação. Então, agradeço a todos os que não são médicos também de estarem presentes nessa fala. A gente fez esse estudo na Unicamp sobre a dificuldade ou facilidade de inserção Esse estudo foi específico do DIU Mirena.
Então, a gente fez duas coortes, foi um estudo retrospectivo, onde foram criadas duas coortes de mulheres que elas solicitavam, por livre e espontânea vontade, a inserção do Mirena. Então, por um lado, a gente tinha 159 nulíparas, e por cada nulípara que pediu a inserção do DIU, a gente recrutou as 3 seguintes mulheres com filhos que também pediram a inserção do DIU. Isso foi feito, essa amostra, então, tinha para cada nulípara 3 mulheres com filhos para comparar. E a gente fez esse cálculo de amostra para justamente comparar e tirar a hipótese de que o DIU em nulíparas era muito mais difícil, não poderia ser colocado. Os critérios de exclusão foram os critérios, as recomendações da OMS para inserção de qualquer dispositivo intrauterino. Então, qualquer tipo de malformação uterina ou que distorcionem a cavidade endometrial eram excluídas, a cervicite purulenta ou diagnóstico de uma infecção e o câncer de mama pelo fato de ser Mirena. Todas as inserções foram feitas nos 5 primeiros dias da menstruação, a posição do útero foi avaliada simplesmente por um toque vaginal, e as visitas de segmento foram com 45 dias e 1 ano depois da inserção do Mirena. A classificação da inserção foi em fácil, e naqueles casos que foi difícil, mas com sucesso na inserção, ou foi difícil e precisamos usar velas de Hegar de 4 a 6 milímetros de diâmetro, ou precisamos de usar o misoprostol. No caso do misoprostol, foi quando a gente não conseguiu colocar o DIU, mesmo com as velas, e a gente deu o misoprostol para a paciente, para ela colocar dentro da vagina, à noite, e na hora que ela levantava de manhã, e aí depois ela vinha para o ambulatório, porque o misoprostol, ele produz uma dilatação do colo uterino para facilitar a inserção. Depois dessas manobras, a gente viu que 80% da amostra, o DIU foi inserido sem problemas. E houve falha na inserção em uma nulípara em 2 pacientes com filhos. Vemos que a idade, as nulíparas, elas foram um pouquinho mais novas do que as mulheres com filhos, e das que tiveram filhos, elas tinham aproximadamente mais ou menos 2 gestações com 2 partos. O que eu gosto de mostrar nisso é que nessas pacientes que tiveram parto, a maioria delas, elas tinham pelo menos uma cesárea anterior. E por que eu menciono a cesárea? Porque a cicatriz da cesárea, às vezes, também ela é um fator que dificulta a inserção do DIU. Então, mostrando que mesmo com cesárea anterior e o fato das pacientes não terem gestações, mais de 80% foram inseridos com sucesso. Quase todos, ou a maioria, desculpa, o útero estava em antiversoflexão, que para quem não é médico, quando às vezes o útero é retro, ele tem uma maior dificuldade na hora da inserção. Aqui está pela... Sim. A Margarita está pedindo aqui no chat, acho que pode só antecipar, para que, como a gente tem alguns profissionais que não são da área da saúde, talvez não sejam tão o conhecimento sobre o que são as velas de Hegar e o misoprostol. Tá. Se a senhora puder explicar, por favor. Claro. Velas de Hegar, quando a gente vai colocar o DIU, que eu mostrei naquela foto, que ele é colocado dentro do útero. Então, o primeiro que a gente faz é como se fosse uma reguinha, que chama esterometria, e isso passa pelo colo do útero, e às vezes já com isso a gente sabe se vai passar ou não. Nos casos, e como o esterômetro, ele é mais fininho do que o DIU, então às vezes a esterometria ela passou, mas na hora de colocar o DIU Mirena, você não consegue colocar. Então, as velas de Hegar, elas são também como se fossem o mesmo... o esterômetro, como se fosse uma reguinha, que elas vêm calibradas com milímetros diferentes, progressivo.
Então, você coloca dentro do útero e deixa, e ele sozinho vai dilatando o colo do útero. É como uma dilatação mecânica, onde eu vou tirando e colocando gradualmente as velas para ir aumentando um pouquinho essa dilatação. Nos casos que isso não foi suficiente, o misoprostol, ele é um remédio que que pode ser via oral ou intravaginal e que ele causa essa dilatação do colo por contrações uterinas, como na hora do parto, e ele dilata e amolece o colo do útero para ser mais fácil essa inserção. Então, por isso que a gente dava um na noite anterior e quando ela acordava, para na hora que ela chegasse, esse colo já está amolecido e dilatado. Que o colo, na paciente que ela não está grávida, geralmente ele é duro, ele é como a ponta do nariz, ele é duro. E na mulher grávida, ele é molinho, então ele é mais fácil de passar. Então, aqui a gente vê, olha, 80%, mais de 80% nos dois grupos, o DIU foi colocado sem nenhuma dificuldade. E só aqui a gente mostra 7% das pacientes em nulíparas, a gente precisou usar essa dilatação mecânica, e em 3% das pacientes com filhos a gente precisou. E o uso de misoprostol foi só em uma paciente dentro do grupo das nulíparas. E, de novo, aqui eu já tinha falado, só não deu para colocar o DIU em uma nulípara, em 2 pacientes com filhos que tinham cesárea anterior. Aqui a gente avaliou, como eu tinha falado, a gente chamou as pacientes 1 ano depois do uso, que uma das coisas que a gente queria avaliar era justamente a taxa de continuidade do DIU depois de ter sido inserido. E a gente viu que mais de 90% dos casos, elas ainda estavam usando o DIU e estavam satisfeitas com ele. Alguns dos motivos para descontinuação são esse sangramento irregular que causa o diomirena. Olha, infecção, praticamente não teve. Expulsão também foi muito baixa. E outros motivos médicos e pessoais também estava o fato dela não ter se adaptado ao método e que ela quis retirar. E a gestação planejada foi maior no grupo das nulíparas do que das pacientes com filhos. Eu tentei colocar um pouquinho, porque outro dos mitos é, não, a nulípara e a adolescente, elas vão expulsar o DIU, então, para falar um pouquinho disso dentro da apresentação. As expulsões são independentes da paridade das pacientes, delas terem partos ou não, filhos, e ela ocorre em 2 a 10% de todas as inserções. E dentro das pacientes que expulsam o DIU, mais da metade delas vai acontecer nos primeiros 6 meses depois de ter inserido o DIU. Quais são os fatores associados? A literatura é muito controversa, falando que a adolescente ela tem mais chance de expulsar o DIU. A inserção por profissionais pouco treinados, a inserção imediata pós-parto e pós-aborto também em pessoas que têm pouco treinamento, o sangramento excessivo no momento da inserção e essa distorção da cavidade uterina, que é o que a gente avalia antes de inserir o DIU. Então, são pacientes que elas têm miomas, que é uma tumoração benigna do útero, que às vezes ela empurra o DIU e faz com que ele saia do lugar. E os fatores que não são associados é justamente o tamanho da cavidade endometrial e o tamanho do DIU. Porque tinha essa coisa que se falava que o DIU Mirena era muito grande, que não dava para essas pacientes, que a paridade da mulher, se elas já tiveram filhos, então a cavidade é maior, então por isso que pode se colocar o DIU e nas nulíparas não. Então, no ambulatório, a gente também fez um estudo onde a gente avaliou o tamanho da cavidade endometrial em mulheres nas quais a gente ia inserir o DIU. E a gente viu que, independente da paridade, o tamanho da cavidade endometrial era parecido entre as pacientes.
Só para os que não são médicos, aqui a gente mediu, porque podem dizer por que era tão pequena a cavidade. Aqui a gente viu, desculpa, cavidade endometrial mesmo, sem levar em conta o colo, porque a histerometria, que é medir o tamanho do DIU, do útero, ele avalia o fundo do útero, mas conta tudo, a cavidade endometrial mais o colo do útero. Então, nesse caso, a gente mediu só a cavidade endometrial mesmo, por esterometria e por ultrassom. E a gente viu que não tinha diferença com a paridade das pacientes. Quanto à expulsão do DIU, aquilo que eu já falei, teve outro estudo que a gente fez e mostrou que a metade das expulsões acontecem entre a inserção e os primeiros 6 meses do DIU ter sido inserido. E diminui muito no tempo seguinte. Aqui, de novo, é outro estudo que mostra a mesma coisa e a gente vê que essa maior taxa de expulsão, ela vai acontecer nos primeiros 3 meses, mas a gente vê que ainda nos 6 meses ainda tem um pouquinho e depois a taxa de expulsão realmente é quase que nula. Tem a literatura, ela fala que as adolescentes expulsam mais o DIU e que por isso não deve ser colocado nessas pacientes. Então, a literatura médica, ela mostra estudos, revisões sistemáticas que falam que não, mas a maioria das revisões sistemáticas que hoje existem já desmistificam isso e falam que a adolescência é segura para a colocação de DIU. Aqui, de novo, a gente vê a probabilidade de expulsar segundo a paridade, e aqui a gente tem a linha cheia, são mulheres com filhos, e as outras são as nulíparas, e é praticamente semelhante. Então, de novo, a paridade é independente disso. E aqui é um estudo que a gente fez com o Juan no ambulatório, e isso eu gosto de lembrar, porque o Dilmirena, isso é específico de novo para o Dilmirena. O Dilmirena, e eu não quis entrar muito nisso para a aula não ficar muito longa, o DIU, ele não é só colocado, às vezes, como um método anticoncepcional, né? Então, o Mirena, ele é colocado muitas vezes e ele é indicado em pacientes que têm menstruações muito abundantes e que sangram muito. Então, essas pacientes têm anemia e esse sangramento e esse padrão menstrual delas altera o dia a dia delas, e ainda mais dependendo da profissão que elas têm. Só que a gente vê que não é bom colocar o DIU no momento daquele episódio de sangramento agudo, porque às vezes ele sim pode favorecer ou aumentar a taxa de expulsão. Então, nesses casos, é melhor a gente tratar esse episódio de sangramento agudo, pode ser com remédios específicos para isso, ou às vezes você pode dar pílula para essa paciente para regularizar esse ciclo e depois ser inserido. Aqui vemos a taxa de expulsão, segundo quem está colocando, como o Unicamp também é um centro onde tem alunos, tem residente que estão aprendendo. Esse estudo não é nosso, mas também é de um hospital escola, então a gente vê que a taxa de expulsão é maior quando é colocada por pessoas não bem treinadas, mesmo estando baixo supervisão de um docente. E tem essa história de que não se colocou o DIU, então a gente tem que fazer esse segmento e pedem muito ultrassom, porque isso vai me ajudar a saber se a paciente vai expulsar ou não vai expulsar o DIU, porque se você não tem filhos, vai expulsar. E também vemos que a taxa de expulsão, como ela é maior no início, o DIU ele vai se acomodando dentro do útero nos primeiros 3 meses depois da inserção. Então, o DIU, o ultrassom, ele serve para ver aonde o DIU está localizado, que a gente mede essa distância entre o fundo do útero e o DIU para saber se ele já está no colo ou não e se tem uma expulsão. Mas ele não é um bom preditor para saber se a paciente no futuro vai expulsar o DIU ou não. E como reflexões finais, eu gosto de ressaltar que
tanto o DIU de cobre como o DIU Mirena, eles são contraceptivos excelentes, com altíssima taxa contraceptiva, eles são seguros em todas as idades, em todas as paridades. As taxas de gestação dos DIUs, eles são muito seguros e eles são comparados e até a taxa de segurança com a laqueadura, que é a cirurgia para cortar as trompas das mulheres, ou a vasectomia. E não há evidência de maior taxa de expulsão em nulíparas comparado com mulheres com filhos. E o sucesso da inserção de nulíparas em mulheres com filhos, ele foi similar. E a taxa de expulsão, nós vemos que ela vai ser maior no episódio de sangramento agudo, nesses 6 primeiros meses pós-inserção. E aqui vale esclarecer que se uma paciente expulsou um DIU, não quer dizer que ela não possa colocar mais. Ela pode tentar usar mais uma vez, e se aí ela expulsou, aí a gente vai recomendar outro método para ela. A inserção realizada por profissionais de saúde não treinados e as distorções da cavidade uterina. Então, relembrando que sempre é importante garantir que os adolescentes e as nulíparas, elas tenham fácil acesso a fontes confiáveis de informação e assim possam receber a melhor atenção em anticoncepção dentro dos serviços de saúde. Muito obrigada. Excelente, doutora. Muito obrigado desde já, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a gente vai já seguir aqui para as perguntas, o chat também pode ser usado. Quem quiser também fazer algum comentário ou expressar verbalmente a sua pergunta, vocês têm a opção aí também de levantar a mão, né? Então, a gente acompanha aqui, quem quiser fazer essa colocação, a gente abre o microfone para que vocês possam também falar. Antes, só mais 5 minutinhos, a gente quer aproveitar de fazer mais, acho que são 3 enquetes com vocês, até para a gente agora revisar os nossos conhecimentos, aqueles que a gente já tinha antes do webinar e agora com a excelente apresentação da doutora Valéria. Então, vamos fazer rapidinho um teste aqui, e aí a gente já caminha para as perguntas. Então, Alexandre pode colocar o primeiro, a mesma metodologia, né? Então, você atua em planejamento familiar ou planejamento reprodutivo, para que a gente também tenha esse parâmetro dos nossos participantes. Bom, o pessoal está mais ativo agora, está mais rápido aqui, está todo mundo atento, isso é bom. Chegou a hora do debate, aí todo mundo quer aumentar, ampliar a participação. Vamos lá, as últimas votações, quem ainda não votou. Ok, pode encerrar, Alexandre, para passar para a próxima. Quer dizer, publica o resultado para que todos possam ter uma ideia. Então, a maioria dos nossos profissionais aqui não estão atuando diretamente, né, com planejamento familiar, planejamento reprodutivo. Próxima. Essa já foi. Em sua formação, você recebeu capacitação para colocar o DIU ou de cobre? E aí, obviamente, os profissionais aqui da área da saúde também, os da educação e outras áreas. Lembrando que a gente tem no início, tem vários médicos acompanhando a gente aqui também. Ok, Alexandre, pode. Quase 50% recebeu, 47% sim, 53% não. Então, tem mais uma. Agora sobre o DIU hormonal, DIU com levonorgestrel.
Olha, aí a maioria não. Pode publicar, Alexandre, por favor. Acho que encerramos ou tem mais uma? Tem mais uma. Ok. Em sua opinião, o DIU pode ou não ser usado por adolescentes no Líparas? Essa todo mundo tem que acertar, hein? Depois do que a gente acabou de revisar aqui, a menos que alguém que chegou agora, né, mais para o final, mas mesmo assim, Não, as mas é últimas palavras interessante da doutora... saber por que não, porque às vezes justamente é uma coisa que está... Que está em inquietude, né, que a gente vai discutir aqui. Boa, verdade. Bom, perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, e aí eu já abro o microfone para a Magi, que está também inscrita para falar, mas eu vou fazer a pergunta que ela veio durante a apresentação, doutora. A Stephanie Almeida, ela pergunta sobre a taxa de efetividade diminui com os anos de uso, né? A senhora tinha comentado que a efetividade nos 3 primeiros anos, né, de 0,2, 0,9, mas foi nesse momento que ela fez a pergunta, dizendo se, com o passar dos anos, essa eficácia diminui. Tá. Desculpa, é que eu, quando a gente apresenta, né, não consegue ver o chat, então por isso que eu não respondi na hora. Não, a única coisa do Dilmirena, que como ele tem o efeito hormonal, geralmente ele está aprovado para 5 anos, mas já tem estudos que estão deixando ele por 7, e não é que ele perde efetividade, mas ele perde um dos efeitos beneficiosos que ele tem que não contraceptivos, que é justamente isso de cortar a menstruação em pacientes que têm problema, ou em pacientes que têm doenças hematológicas, que sangram muito, ou que têm, por exemplo, doença hepática, mas ele não é que ele deixa de ser efetivo como anticoncepção. Sim, se recomenda nesses casos a troca do Dilmirena pelo fato do hormônio ter acabado, mas não é que nesses 5 anos ele vai diminuir a efetividade dele. E o DIU de cobre, ele na bula, vamos dizer assim, do DIU, ele é aprovado por 10 anos. Mas nós vimos no ambulatório muitos casos de pacientes que, inclusive, com 20 anos de uso do DIU, ele continuava sendo efetivo e a gente não viu gravidez. Mas eu sei que no ambulatório, como a gente via muita paciente e bem concentrado o fato de serem só de anticoncepção, a gente tinha essa melhor visibilidade, né? Talvez se você está na área privada e aí conversa com a paciente, isso é meio de cada um, mas não é que ele vai diminuir a eficácia dele, não. Margarita Maggi tem a palavra. A Magi aí colocou que a OMS já aprovou o DIU de cobre por 12 anos. Isso também depende da idade da paciente, né? Porque se a paciente já está próxima da menopausa, eu não trocaria, eu já deixaria e esperaria ela entrar na menopausa para poder tirar o DIU. Nós não estamos te ouvindo, Magi. Não sei se você está com o microfone talvez mutado. Agora acho que sim. Oi, não, agora está me escutando? É que eu não estava pedindo a palavra, na verdade, eu estava colocando no chat, porque eu estava colocando que o DIU de cobre já está aprovado para 12 anos, e também os estudos mostram que com mulher de mais de 35 anos, que tem uma diminuição da fertilidade, não se recomenda trocar o DIU. Ela pode ficar. Então, esse era meu comentário. Aí, o que eu acrescento, Magi, é que às vezes a paciente ela fica insegura e ansiosa se ela sabe que o DIU está vencido. Então, às vezes, eu acho que é uma conversa com ela e se ela confia no médico, você mesmo falando e explicando, isso já tranquiliza ela. Então, eu também, a gente tem esse conceito de não trocar o DIU. Se ela já tem mais de 35 anos ou está mais de 40, a gente não troca.
É que aí que a gente trabalha muito com a decisão informada. Então, a Exato. gente dá a informação e ela vai decidir se quer trocar ou não. Só que ela Exato. tem que saber que se ela troca, ela vai correr todos os riscos do primeiro ano, de expulsão, da maior índice de gravidez, que é no primeiro ano. Então, aí ela tem que tomar a decisão informada. Exato. Acho que o Juan ¿Podría falar também. una Boas cosilla? dias. Claro! Yo quería reforzar, porque ese concepto lo inventamos con tu papá, o sea, cuando realmente OMS aprobó para 12 años, obviamente a mujer que usa 12 años su DIU, habitualmente tiene más de 35 años, porque es obvio, cuando ya deciden no tener más el filo, deja el DIU ahí, y ahí decidimos con información, informed consent. Señora, puede trocar, mas pensamos que no es necesario, por eso explicábamos todas esas razones, y todas las que aceitaron fueron aumentando progresivamente hasta que se transformó. Antes de salir del ambulatorio ya era norma no trocar o DIU con más de 35 años, porque no tuvimos nunca una gravidez en una mujer de más de 35 años con DIU. Pero quería aprovechar la oportunidad, porque no quiero falar mucho, para te felicitar, porque realmente tu presentación es muy boa, muy pé no chão, como dice, está muy clara, y creo que va a tener una gran utilidad justamente para la población que no es técnica, porque los técnicos deberíamos saber esto, mas los mitos están ahí, y a manera como vos muestra que los mitos no se justifican por ningún lado, espero que tenga su efecto en la opinión popular, porque el DIU continúa siendo un método muy bueno y un método más barato que existe. Entonces tenemos que intentar que realmente aumente su uso, porque es la única manera de disminuir la fertilidad escandalosa que tenemos en adolescentes usando el DIU. Así que parabéns, realmente vos sos una excelente herdeira de nossos esforços. Obrigada, Juan. Mas a outra coisa, né, que tem, é uma das barreiras, o custo não do DIU de cobre, mas do DIU Mirena, que ele tem um custo alto. O que eu gosto, o que eu sempre falo, principalmente para as adolescentes, às vezes você tem que pensar e fazer a conta, porque o que você gasta de pílula todo mês, de mods, de medicação para dor, tudo isso não é muito mais o que você gasta nisso do que você gasta no DIU Mirena. E tem a outra coisa, de você, exatamente isso, colocar, esquecer que colocou, e tá tranquila e segura de que você não vai ter uma gravidez não planejada e não desejada no meio. Porque ela não depende do que você faz, do que se você tomar medicação não vai ter interação, não vai ter nada. Então, é uma super mega tranquilidade. Mas, infelizmente, não é dos métodos que está mais difundido. Então, tomara que com isso ajude a difundir um pouquinho mais. A gente trabalha bastante com os adolescentes exatamente essa reflexão sobre o projeto de vida, né, e o quanto, né, os métodos de longo prazo, né, embora tenham um custo aí, né, infelizmente não estão na rede ainda do SUS aqui no Brasil, existe toda uma militância, né, uma incidência, uma advocacy para que a gente alcance, e seria o ideal, né, por conta, inclusive, de toda a eficácia que eles trazem quando a gente está falando na prevenção. Doutora, nós temos uma pergunta aqui tem duas perguntas já, uma no chat e uma aqui, vou fazer a primeira da Silvia Biassi. Estaria indicado qualquer tipo de DIU para diabéticas? Sim. Não tem contraindicação nem do DIU Mirena, nem do DIU de cobre de usar. O Mirena, ele não interfere com a medicação, e o DIU de cobre, a única contraindicação maior dos DIUs é se essa paciente, além da diabetes que ela tem alguma alteração da estrutura do útero que possa facilitar com que esse DIU saia do lugar. Só. Mas se ela não tem nenhuma alteração da estrutura do útero, é mais do que bem-vindo.
de uma professora, né, do projeto também, da área de biologia, Gislaine Maia. Ela pergunta: a infecção urinária pode ter associação com o DIU hormonal? Não. Não, geralmente isso é uma predisposição que a paciente tem, e uma das coisas que se recomenda em pacientes que têm esse tipo de... Bom, a gente, pelo fato de ser mulher, tem mais predisposição de ter infecção urinária, né? Mas, às vezes, a gente recomenda, depois que a paciente tem relação, dela urinar para limpar o canal, mas o DIU, per se, ele não causa maior chance de ter infecção urinária. Não é um efeito do DIU. Agora, eu fiquei com uma curiosidade aqui, falta, né, não tenho esse conhecimento, a hora que você e a Margarita estavam comentando, né, do primeiro ano, e nos 6 primeiros meses tem uma chance maior de expulsão do DIU, então, nas colocações, após as colocações? Isso, porque falam justamente isso, o DIU, ele não é que ele fica quietinho no lugar, ele às vezes ele vai se mexendo, então até que ele se acomoda, porque o DIU não deixa de ser um corpo estranho que entrou dentro do útero. Então, o útero às vezes ele responde contraindo para falar, o que é isso que entrou aqui? Então ele contrai, tipo, sai, né? Então, não necessariamente ele vai acontecer e vai sair, e essa contração vai fazer com que ele saia do lugar, mas isso ele acontece no primeiro tempo depois de ser colocado. Então, quando ele não está no lugar, é onde tem essa maior taxa de gravidez com o uso do DIU. A gente fala, é como a Magi falou, né? Que a gente tem que explicar muito bem para as pacientes e delas souberem os sintomas, para elas reconhecerem os sintomas quando está expulsando o DIU. Então, lógico, a contração que o útero faz para tirar ele do lugar não é a contração, por exemplo, de um parto, mas é justamente isso, ele te dá cólica, porque a contração nada mais é do que o útero fazendo força para tirar, e é essa cólica que a gente tem na menstruação, né? A gente fala, eu tô com dor no ovário. Não, não é no ovário. É no útero, né? Que é essa contração que o útero faz. Então, a paciente, geralmente, ela vai ter uma dor um pouco maior do que o esperado ou o habitual dela, e ela, mesmo tendo o DIU, por exemplo, se ela tem o DIU Mirena, que o DIU Mirena ele faz com que a gente, aos poucos, vai deixando de menstruar, e aí a paciente nota que, de repente, esse sangramento, em vez de diminuir, ele começou a aumentar. E ele se associa com essa dor que ela está tendo. Então, isso quer dizer que talvez o DIU ele está entrando no canal do colo e ele está saindo fora do lugar. Então, a gente explica tudo isso para elas, e se elas têm esses sintomas, elas são convidadas a vir para o ambulatório para verificar se isso realmente está acontecendo ou não. Estava rindo aqui na hora da sua explicação da contração, porque a minha esposa está aqui na frente e ela usa o DIU Mirena, e ela estava exatamente gesticulando aqui, que realmente a sensação é essa mesmo que a senhora acabou de descrever. Bom, pessoal, só retomando, né? A gente tem ainda um tempo aqui, o webinar, então, por favor, quem tenha mais perguntas, queiram fazer uso da palavra, senão eu também vou aproveitando aqui para trazer as minhas colocações. Mais uma pergunta no chat, que perguntam se as mulheres com HPV e mulheres HIV positivo, elas podem colocar o DIU de cobre. Elas podem, não é nenhuma contraindicação. A única contraindicação seria se, por exemplo, no caso do HPV, ela tem uma lesão muito grande no colo do útero, onde a gente não consegue passar pelo canal, porque aí a gente não vai conseguir inserir ele. Agora, se a paciente, vamos supor, ela veio no meu consultório, eu coloquei o DIU e, não sei, 6 meses depois ela tem o diagnóstico de HPV, nem mexa no DIU, deixa ele, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode continuar usando, sim. E o DIU, ele está recomendado em pacientes, ele não é contraindicado em pacientes HIV positivas. Inclusive, o DIU Mirena, com isso que eu falei de que tem essa tal atrofia endometrial,
que ele impede ou ele dificulta ainda mais que os germes subam e causem uma infecção, até para elas é um efeito protetor e uma coisa um benefício secundário ao uso do DIU, né? Porque elas têm mais predisposição a ter infecções pela diminuição da imunidade que elas têm. Então, não é contraindicação. Se elas não querem ter filhos, é um método ótimo e excelente para prevenir a gestação. Elas só vão ter que, a gente sempre aconselha elas, se o parceiro ele não é, mesmo ele sendo positivo, a usar a camisinha para evitar o contágio do HIV. Mas ter HIV não é contraindicação para ter um DIU. Temos mais uma pergunta aqui da Mariana Souza. Por que o DIU Mirena faz a mulher parar de menstruar? Tenho 20 anos e coloquei o DIU recentemente. Certo. Como eu expliquei, ele é um T, né? Então, nessa parte da haste, ele libera o hormônio. E o que o DIU Mirena ele tem é que ele faz um efeito local dentro do útero. Para explicar, quando a gente toma a pílula, coloca a injeção ou tem o implante, a gente tem o hormônio circulando no corpo, que ele vai no fígado e é onde, para metabolizar, e é onde a gente tem o efeito do hormônio. O Mirena, ele tem um efeito local. E a progesterona é o hormônio que a gente tem quando a gente fica grávida. E quando a gente fica grávida, a gente não menstrua. Então, ele não vai alterar nem a sua fertilidade, nem nada. É simplesmente um efeito local que a progesterona, ela inibe que essa parte do endométrio, ele cresça. Se o endométrio não cresce, a gente não menstrua, porque a menstruação vem daí mesmo, do endométrio. Que é aqui, essa camada aqui de dentro. E aqui é onde cresce a gestação também. Então, não tendo endométrio, a gente não menstrua. Mas o seu ciclo, o que o DIU Mirena faz é que você vai continuar ovulando e seu ciclo continua. Então, a gente não tem efeitos secundários por não ter os nossos hormônios do nosso próprio ciclo. Ok, Mariana, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, estamos aqui para isso mesmo. Bom, mais alguma dúvida sobre o chat? Quer dizer, podem escrever no chat. Eu tenho uma pergunta, doutora. A gente, como parte das ações do projeto, obviamente, a gente tem trabalhado muito com adolescentes, com jovens, né, no sentido de trabalhar os temas, a orientação nessa área da sexualidade, da importância da anticoncepção, né, da prevenção. E a gente tem escutado com, né, certa frequência, e isso também alguns profissionais parceiros relatam essa questão, dos adolescentes que vão até o posto de saúde, muitas vezes com conhecimento sobre os DIUs, né, de que, né, tem o direito de colocar, e muitas vezes encontram essa barreira por parte do profissional, que muitas vezes se nega a colocar, ou, né, hoje em Campinas não é todo centro de saúde que está colocando, às vezes faz a referência para a Unicamp, mas a Unicamp também tem uma alta demanda, e a gente acaba até tendo situações de que adolescente, nesse tempo todo, acabou engravidando. Dentro da experiência, né, do conhecimento que a senhora tem, que ação que a senhora nos orientaria também a fazer nesse sentido, para que os nossos jovens mobilizadores, os profissionais do projeto, a gente tivesse uma ação até mais proativa do que a gente, de repente, já tem hoje? Hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação. Então, meu conselho é não desista. É o seu direito. Você pode solicitar o DIU. Em muitos países, a inserção do DIU não precisa do consentimento dos pais para a gente inserir o DIU. Então, não desiste. Procura redes, procura lugares onde eles possam te aconselhar onde tem, até você achar um lugar, ou se, por exemplo, que nem você disse, se tem muita demanda, não desista, fique na fila e espera até você conseguir colocar o DIU. Nesse tempo, justamente, o que você pode fazer para evitar? Se você, nesse momento, tem acesso fácil à pílula, usa a pílula.
porque ela vai te dar proteção até você ter o DIU. Você colocou o DIU, no dia que você coloca o DIU, você para de tomar a pílula. Então, eu falo, né, hoje a gente tem toda essa questão do empoderamento da mulher. Eu falo, o maior empoderamento que você tem é você decidir sobre você mesma. Então, se você não quer uma gravidez, tem outros jeitos de evitar a gravidez. Procura o que tiver mais próximo e o que você tem acesso até você conseguir o DIU. Mas isso, não desiste. Procura, que eu falo para os meus filhos, quem procura, acha. Mesmo às vezes tendo que superar várias dificuldades, né? Exato, E acho que não... aí entra a nossa atuação também, né, de cobrar dos órgãos públicos, né, como facilitar, porque a gente sabe que não só para adolescentes, né, mulheres adultas também às vezes encontram essa dificuldade, né, de fila de espera, né, ou profissional que não está bem orientado, capacitados para a inserção, sobre os protocolos, né? A gente vê muito por aqui também profissionais que pedem que antes de fazer a colocação em adolescentes ou em mulheres, a mulher precisa trazer um ultrassom para comprovar que não tem ultrassom, gravidez, Papa Nicolau, né? e tem Então, tanta burocracia que acaba que desistindo. aí acaba desistindo ou engravidando nesse meio termo também por Exato. não ofertar, né, um outro método ali que esteja acessível. Uhum. Nós temos uma pergunta aqui também da Renata Coimbra. Qual é o máximo de tempo possível da permanência do DIU hormonal? Ele é aprovado por 5 anos, mas já tem estudos que permitem por 7. Então, é como a Margie falou, é uma conversa que você vai ter com a sua paciente. E eu acho que a clínica é soberana. Então, a paciente está há 6 anos usando Mirena e ela não voltou a menstruar, quer dizer que ainda tem hormônio. Então, esse DIU está atuando. Então, não tira. Uma que é custo e outra o risco de expulsão, de gestação e etc. Então, deixa. Quando a paciente te fala que ela voltou porque não vai ser de repente. Se ela não está com menstruação, ela vai começar a ter aquelas manchinhas marrons que vão começar a aparecer e demora até a menstruação se restabelecer. Então, aí você combina com ela quando é o melhor momento para trocar. Mas geralmente é de 5 a 7 anos. Ok. Mais alguém, pessoal? Mais alguma contribuição, pergunta? Ainda temos aí pelo menos 10 minutinhos. Alguma outra questão que, a partir do que a gente está conversando, doutora, que a senhora acha importante colocar também? Eu acho isso. Quem puder e quem trabalha em saúde, quem trabalha em educação, orientem, falem, é seguro, é o método que vai te dar melhor proteção, é reversível. Então, hoje eu não quero gestação, mas amanhã eu não sei. Então, procure métodos reversíveis que depois você possa, tão simples como uma extração, só dá uma mínima cólica na hora que você tira, tem paciente que ela nem sente. Então, só isso, que todo mundo ajude, né? Um grão de areia que todo mundo pode dar e colocar na hora da gente ajudar, porque a gestação na adolescência, ela é um problema, ou não só na adolescência, a gestação não planejada e não desejada, ela é um problema de saúde pública, né? Porque ela traz maior sobrecarga para o sistema público enquanto a atenção de pré-natal, parto, puerpério. Traz mais chance em adolescência de nascimentos de prematuros. Então, tem todo o alto custo do cuidado de um prematuro. Você consegue evitar morbidade, que são as doenças, e a mortalidade materna. Então, por isso que os sistemas de saúde sexual e reprodutiva são super importantes e é um dos pilares da saúde pública. Só que a gente viu, né, que não todos foram treinados mesmo na sua formação. Então, o que a gente pode fazer depois é isso, dar esse grãozinho de areia para diminuir todos esses problemas de saúde pública. Ok. O Juan quer novamente aqui, eu acho que já está com o microfone aberto, pode falar. Sí, eu quero que a Valeria explique
esta cosa do risco que diminui em vez de aumentar com o tempo, mostrando que realmente as complicações do DIU acontecem prácticamente la grande mayoría en los primeros meses de uso y até nas primeiras semanas de uso, o que é muito claro com a infecção, mostrando que os problemas com o DIU se devem mais a uma técnica errada en la colocación, a una falta de diagnóstico apropiado. A veces la persona no detecta una infección cervical y coloca el DIU y con eso produce un DIPI, como le dice la Valeria, una doença inflamatoria pélvica. Entonces, eso se da, todo comienza, todo se produce, todos esos problemas son más concentrados en las primeras semanas o meses de uso, pero casi todas dependen de una inadecuada técnica de inserción. Y eso muestra que es tan importante que se capaciten. Si a doctora Magda, que ve muchas pacientes con DIU, con Mirena, ella ve que en este momento, con Mirena, las clientelas privadas en general, en Campinas, tienen más problemas que las personas do povo que colocan na Unicamp. Porque na Unicamp o pessoal está treinado, quase hipertreinado, e às vezes as pessoas que trabalham no sector privado dizem, digo, esto é fácil, e colocam. E realmente é fácil, pero tem que saber usar. Andar em bicicleta é muito fácil, e quem não sabe, cai. Então, quem não sabe colocar Mirena, no va a dar un buen servicio para la mujer. Y eso es fundamental, tem que capacitar realmente a las personas y no dejar que cada uno saia a colocar Mirena como bem entende. Exatamente, até o que eu mostrei do residente e o docente, né? Claro. Eu não quero nem falar mal do residente, porque a gente aprende desse jeito. Mas é isso, né? O pessoal não treinado tem maiores taxas de expulsão, de perfuração, de infecção, porque não teve a técnica adequada na hora da inserção. Então, lá na Unicamp, no ambulatório de planejamento familiar, como eu disse, a gente coloca... Bom, eu já não estou mais lá, eu continuo sendo do staff do planejamento familiar, porque foi lá onde eu treinei. E, por exemplo, tem uma coisa super importante que eu vi na enquete, que tem muitas enfermeiras também que estão presentes na apresentação. Eu aprendi a colocar... Uma das pessoas que me ensinou a colocar DIU é uma enfermeira. Então, isso é outra barreira que a gente tem. Não, DIU é do médico. Só o médico pode colocar. E não é assim. Enfermeiras são tão bem treinadas como médicos para colocar o DIU. Então, tem que abrir um pouco a cabeça dessa história de que é um domínio só do médico e que só ele pode pôr. Não, pessoas treinadas e que trabalham com saúde sexual e reprodutiva, todos são muito bem treinados para colocar. Então, se você é enfermeira, mesmo não sendo médico, seja muito bem-vinda para ir treinar, aprender a colocar DIU, que é, às vezes, quem mais absorve essa demanda de paciente, tanto para aconselhar na hora que a paciente quer saber e conhecer e se informar sobre os métodos, como para colocar. Então, eu sou super fã das enfermeiras fazerem parte dos programas de planejamento familiar. Por isso que eu digo, às vezes, até das educadoras, todas podem dar seu grão de areia para isso. A Isadora Passos está concordando, a enfermeira tem papel fundamental no planejamento familiar também, e a Margarita Bravo, é um absurdo que no Brasil a enfermeira não pode colocar o DIU. Na Unicamp as enfermeiras treinávamos os médicos. O Brasil é o único país da América Latina que que a enfermeira não pode fazer a colocação do DIU, estando treinada. Eu só vou dizer, no Brasil vocês conseguem mais do que na Argentina, viu? Então, parabéns. Não é o único país da América Latina, não. Na Argentina, a enfermeira, eu acho que ela não chega nem perto, nem toca no DIU. Então, é um grão de areia que vocês podem aí semear, porque é muito bem-vindo. Eu aqui, inclusive, nos Estados Unidos, na clínica que eu trabalhava,
As enfermeiras, elas eram, que aqui são o que chamam nurse practitioner, elas não são médicas, são enfermeiras de profissão, e elas são habilitadas para colocar os DIUs. Tem os mesmos mitos, tem as mesmas barreiras, isso é tudo igual, tá? Então, por isso que eu falo, eu que sou assim, que ando de país em país, tem coisas que não é só no Brasil, viu? Acontece em tudo quanto é lugar. Mas aqui as enfermeiras, elas também são treinadas e elas colocam, aliás, muito bem os DIUs. Está só comentando aqui no chat também, nossa, não sabia que na Argentina está pior do que a gente. Enquanto a colocação de DIU, sim, é só domínio do médico. Bom, não sei se temos mais alguma contribuição, alguma pergunta, se não, quero já desde já ir agradecendo para a participação de todos que estiveram aqui com a gente, desde o começo até agora. Nesse momento estamos com, já desde quando a gente iniciou o debate, com 19 profissionais aqui acompanhando, tivemos aí um pico de 32 profissionais, né, conectados ao longo da apresentação, então acho que isso mostra a importância, né, e desde já, em nome de toda a equipe, mais uma vez agradeço, doutora Valéria, pela sua disponibilidade, por esse momento, que acho que vai ser importantíssimo. Essa live, esse webinar, melhor dizendo, né, ele vai estar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube da Reprolatina, então acho que é importante para que vocês, participantes, também, né, referendam para profissionais, para companheiros de trabalho de vocês que não puderam estar aqui. A gente teve mais de 70 inscrições, né, e a gente sabe que muitos talvez não conseguiram se conectar, já tem gente do nosso projeto mesmo perguntando se vai ficar gravado, porque não conseguiu estar aqui, mas quer receber essa atualização. Então, a partir de amanhã, o webinar vai estar disponível, né, o vídeo para ser assistido em outros momentos, ou mesmo nós que já assistimos, voltar a assistir, porque com certeza sempre tem aquela informação para a gente agregar. Então, muito obrigado em nome da Reprolatina a todos, a todas, e especialmente a você, doutora Valéria, pela sua contribuição aqui. Eu que agradeço o convite e contem comigo sempre que precisar. Obrigado, Magi, obrigado, Juan. Adoro vocês. Muito obrigado a ti. Estamos chochos, como hacemos los chilenos. Nuestra sobrina hija está haciendo muy bien. Me alegro. Demasiado bien. Tchau, tchau. Muchas gracias. Eu queria agradecer também a Valéria. Foi fantástica a tua exposição, diálogo. Foi muito fácil, bem bacana. Estou muito feliz, bem emocionada. Xoxa, como diziam em espanhol. E também queria convidar todos e todas que estão participando para acessar o site da Reprolatina, anticoncepção.org.br. Está com todas as atividades, as informações atualizadas, de acordo aos critérios médicos de elegibilidade da OMS, e todo o conteúdo de anticoncepção do site Vivendo a Adolescência, que é www.adolescencia.org.br. Podem visitar, porque aí vocês podem obter essas e outras informações, dúvidas, perguntas, tem mitos e verdades, digamos, baseadas na evidência. Então, a gente convida vocês para acessar o nosso site, que é o nosso grande objetivo, nossa grande missão, levar informação com base na evidência para que as mulheres, principalmente, possam exercer seu direito reprodutivo, que é ter acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva e a anticoncepção de qualidade, com confidencialidade, com ética e o direito também de adolescentes. Então, super obrigada em nome da Reprolatina, fico muito feliz. Obrigada a vocês. Rodrigo, obrigada, Valéria. Nós agradecemos a participação, contribuições de todos aí. Obrigada.